Pessoal, hoje a minha experiência, a minha expertise principal é na área de mentalidade. Eu trabalho, sou psicólogo, assim como o Uriel, a gente já tem uma longa jornada juntos. Eu fiz um mestrado na área de comportamento humano para entender mais sobre neurociência, sobre cérebro. Mas eu quero me aproximar da linguagem para a gente falar a mesma conversa. Então, se ficar muito distante, manda para mim no chat. Se vocês tiverem dúvida, não se esqueçam de mandar no chat. Mas eu quero começar com a seguinte pergunta: como a gente pode utilizar o cérebro a favor do negócio e não contra ele? Vocês, né, colaboradores ou donos de negócio, estão utilizando o cérebro, a mente, a favor ou contra? Vou fazer essa provocação para a gente trabalhar sobre esse tema aqui. Vamos lá. O cérebro, a mente e o cérebro, a gente vai tratar como se fosse a mesma coisa. O cérebro, ele possui fundamentos principais de funcionamento. E o que separa empresários que crescem daqueles que vivem travando é como eles enxergam o cérebro. Na maioria das vezes, a gente enxerga o cérebro só como uma parte de nós, mas ele é um instrumento extremamente importante. Se a gente entender como uma ferramenta, a gente vai ver o quão importante o cérebro é na nossa vida. Todos aqui já ficaram ansiosos em algum momento, estressados no serviço, no ambiente de trabalho, ou às vezes procrastinaram certos comportamentos que queriam executar certas atividades e acabaram procrastinando essas atividades. E isso tudo é fruto do cérebro. É fruto de como a gente encara o nosso cérebro e por isso a gente precisa entender como que ele funciona. Na maioria das vezes, o que diferencia os empresários, os colaboradores que crescem, as pessoas que destacam, na maioria das vezes não é a inteligência, não é a expertise, o conhecimento, mas é a maneira como ela entende o cérebro, como ela reage aos desafios. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do conceito de inteligência emocional. Hoje a gente vê que a inteligência emocional ela é superior à inteligência. Muitas pessoas elas são extremamente inteligentes, são expert, mas não sabem lidar com os outros, não sabem domar os próprios sentimentos, não sabem lidar consigo mesmo. E se a gente não sabe lidar com a gente, não importa se a gente tem todo o conhecimento do mundo, não vai adiantar nada, porque senão a gente não vai saber lidar com o outro. Então, ser inteligente emocionalmente, saber os fundamentos da mente, vai nos ajudar a ser inteligente e lidar com o outro. Eu quero trazer uma pergunta aqui e eu gostaria que vocês respondessem no chat. Qual que é a função do cérebro? Para que serve esse... A gente fala tanto, né, do cérebro, vê tanto na internet. Joga aí no chat, qual que é a função do cérebro para você? Não tem certo ou errado, pode só tentar responder para a gente criar um diálogo juntos. O que vocês pensam? Qual que é a função do cérebro? A gente fala tanto dele, para que esse negócio serve? Qual que é a função dele, afinal de contas? Alguém tem alguma ideia? Sabotar. Sabotar a gente, né? Quantas vezes? O que mais? Qual que é a função do cérebro, pessoal? Comandar nossas ações, receber e processar informações. Vai, mais uma aí, vamos lá. Quero criatividade, mais criatividade. Qual que é a função do cérebro? Nos ajudar no raciocínio. Boa, boa. Veja bem, todas essas são partes mesmo, são funções. Mas se a gente pensar qual que é a função primordial desse negócio que está aqui, dessa cachola, porque não é só o humano que tem cérebro, né? Desde animais primitivos. A formiga tem um sistema primitivo lá que a gente chama de um mini-cérebro. Um rato tem cérebro. E os ratos, não sei, deve ter um raciocínio, mas não é comparado ao nosso. Então, se todos os animais têm cérebros, e a gente tem também, tem alguma coisa que é em comum, né? Que está em comum. E a gente entende que a função do cérebro é a sobrevivência. É nos fazer sobreviver, é nos fazer existir. O cérebro não foi feito para te deixar rico. Infelizmente, essa não é a função dele. Ele foi feito e criado para impedir que você morra. E por isso que muitas das vezes a gente quer executar uma tarefa, a gente fica ansioso e não consegue executar, porque o nosso cérebro está no modo sobrevivência. Por isso que muitas das vezes a gente está numa situação que não faz o menor sentido e o nosso coração está acelerado. Por isso que muitas das vezes a gente vê uma cena na televisão, assim, por exemplo, de um ataque ou de um animal selvagem, o nosso coração dispara ou a gente fica ofegante, porque o cérebro entra no modo sobrevivência. E às vezes até parece, né, tem alguém que colocou aqui, sabotar, que ele está sabotando a gente, que a nossa mente está sabotando a gente.
porque ele foi feito para sobreviver. Só que a grande maioria de nós não sabemos como ele funciona, nem o básico. A gente não tem uma noção básica de como que o cérebro funciona. E se a gente não tem a noção, como que a gente dirige? Por exemplo, imagina se a gente tem uma Ferrari andando na marcha 1. Ficar só andando na marcha 1, será que vai ser legal? Não vai ser, né? Porque você não está usando todas a potencialidade, toda a força daquele carro, ou uma máquina, né? Ou o celular. A gente tem celular na mão, às vezes a gente não sabe utilizar essa ferramenta, ou computador, etc. Mas a função do cérebro primordial é a sobrevivência. Quanto menos a gente entender como ele funciona, menos a gente vai avançar e vai crescer. Seguindo, qual que é a sensação que dá? Pode colocar aí no chat, na hora que você vê esse negócio aqui, ó, essa serpente, qual que é a sensação que vem? Alguém aí teve uma sensação no coração ao encarar isso, ao encarar esse animal? Relata aqui no chat para mim, por favor. Qual que é a sensação que vem? Ao encarar como é que chama? Os dentes, né? Dá medo, dá mais o quê? Encarar os olhos dela. Imagina esse bicho aí. Espero que ninguém aqui tenha fobia de cobras, tá? Mas ao encarar isso, imagina, dentro da sua casa, qual que é a sensação que você teria? Qual que é a reação? Mais alguém? Boa. A gente teria medo. A gente teria medo, vontade de fugir. O coração da gente, às vezes a gente vai congelar, não é? Alguém já sentiu medo, já teve algum, lidou com animal peçonhento? Outro dia tinha acampado, apareceu uma cobra gigante lá do meu lado, bateu um desespero. O coração, ele se prepara para te proteger, para você sobreviver. Porque a gente encara isso e imagina que é perigoso. Só que as coisas são tão diferentes dentro da nossa mente que às vezes a nossa mente confunde os sistemas. A gente responde com medo uma situação que é para a gente ter coragem. Ou a gente responde com ansiedade uma mera exposição a um desafio. Quando a gente se expõe a essa situação, todo o nosso corpo reage e a gente entra no modo de sobrevivência. Mas existem alguns modos do nosso corpo. Existe o modo sobrevivência, que é essa função primária. Existe o modo construção também. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para criar também. Nós criamos. Provavelmente foi até um colateral a gente criar, mas não podemos negar que tudo que nós temos aqui, se o celular que você está utilizando é um bom celular, se ele funciona, se você consegue ligar para sua família, se você está dirigindo o carro, tudo foi criado por conta do cérebro. Se nós não tivéssemos essa capacidade, a gente não ia conseguir construir. No entanto, muitas das vezes, a sobrevivência e a construção podem entrar em choque, entrar em um conflito e atrapalhar. Então, muitas das vezes, a nossa execução por parte da construção, da criatividade, pode entrar em choque com a sobrevivência. Então, você entra no modo pânico, o modo medo, está no trabalho diante de um gestor que pode causar medo, um gestor que pode te gerar ansiedade, pela forma como fala, ou como você interpreta essa situação, você pode estar sentindo medo. Ou seja, quando esses dois fenômenos eles entram em ação, isso pode atrapalhar a sua vida. E por isso a gente precisa desenvolver a brain skill, que é um termo técnico que a gente utiliza até em inglês, são habilidades, nada mais é do que habilidades cerebrais, habilidades da inteligência humana. A gente pode, um exemplo que eu fiquei pensando, a gente pode usar uma broca para abrir um coco, ou ficar batendo o coco, né? Dentro de quando você vai abrir um coco, quer beber uma água de coco, o pessoal da Benassi, que trabalha com hortifruti, vai abrir um coco, você pode utilizar um prego, você pode utilizar bater ele. Eu vi um outro dia um cara que abriu o coco mordendo, um outro batendo na cabeça. Mas a gente pode usar ferramentas mais adequadas. E isso na nossa vida, no cotidiano. Será que a gente está usando as ferramentas adequadas? As ferramentas da mente? A gente está sabendo quais são as ferramentas da mente? E saber disso é muito importante, por quê? Porque o nosso cérebro, ele produz pensamentos, ideias. Agora vocês estão me vendo falar, seu cérebro está processando, está gerando sinapses. Vocês estão gerando um aprendizado. Aprender é pensamentos. Mas está gerando emoções. Ah, tá legal pra caramba, tô curtindo novidade. Ou tô entediado. Ou tô animado. Ó, fim de expediente. Preciso aprender, preciso crescer.
O cérebro produz motivação. Hoje eu acordei com mais energia, tenho motivo para ação, não tenho motivo para ação. O cérebro, ele vai te produzir energia. O cérebro, ele consome, se a gente for olhar, cerca de 20% da energia do nosso corpo, pelo menos. Então, para um órgão é muita coisa. Pensa no tamanho do ser humano, um órgão consumir 20%. Então, o cérebro, ele também produz energia, ele guia a energia. Ele influencia a tomada de decisão. Então, se você está no modo sobrevivência, você está com medo, você está com modo, como se fosse o modo primitivo, como se estivesse na época das cavernas, vamos dizer assim, e tomar a decisão com esse modo antigo funcionando, você vai tomar decisões ruins no seu negócio. Qual é o modo que eu estou para tomar essa decisão? É o modo de construção? Eu estou percebendo o meu lado criativo? Ou eu estou tomando decisões com modo primitivo? Isso precisa ficar muito claro. E a gente só consegue saber disso ao perceber. Eu vou trazer aqui mais adiante como que a gente vai perceber. Mas adiantando, como que a gente consegue perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, o meu modelo? Uma outra produção do nosso cérebro, a criatividade. A gente, muitas das vezes, acha que criatividade é só o quê? Pessoas que pintam, músicos, artistas. Não. Eu já vi uma solução de um negócio que é super interessante, que era uma empresa que tinha que embalar produtos, e essa embalagem desses produtos, muitas embalagens estavam ficando vazias, essas caixas. E não tinha tempo de olhar para ver se algumas caixas estavam sendo, porque era tudo maquinário, se todas as caixas estavam sendo colocados os produtos lá dentro, ou não tinham colocado esses produtos lá dentro. E aí um dos colaboradores, a liderança ficou maquinando muito, a diretoria precisa de uma máquina, hoje a gente está na época da IA, né? Uma máquina super potente para avaliar, vou colocar um sensor tal. Aí um colaborador chegou e falou assim, vamos colocar um ventilador. Colocou o ventilador só para a caixa que está vazia. Uma criatividade assim, ninguém estava pensando. Dar atenção a um colaborador, a uma ideia, pode ser a solução. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver com o modo criativo aberto. Nosso cérebro também produz atenção. A atenção é a moeda do nosso século. Hoje a gente tudo está roubando a nossa atenção. Estou com o olho na aula do Pedro, na mentoria, estou com o olho no celular. Estou com o olho no TikTok. Estou trabalhando e estou olhando o TikTok, estou rolando feed. Estou trabalhando e pensando em não sei o quê. Então, a nossa atenção está sendo roubada o tempo todo. E se a gente não observar e não ter clareza de como nós estamos funcionando, todos os nossos processos internos vão sendo abalados. Está fazendo sentido, pessoal? Me dá um joinha aí, se estiver fazendo sentido. Boa. Então, a arquitetura da sobrevivência, como eu estou falando, a principal função do cérebro é existir. Quando ameaçado, ele vai gerar medo, estresse, incerteza. Toda vez que você tiver uma sensação de estresse, medo, comece a perceber o que está acontecendo. Se você está pensando em problemas, como eu trouxe aquela cobra aqui, a serpente, se não é um seu sistema primitivo que está ativado. Será que você não está com medo irrealista? Pode ser. Será que você não está com medo de algo que só está passando na sua cabeça? Porque muitas das vezes a gente fica criando cenários. Então, muitas das vezes, a gente tem a sensação de estar sendo ameaçado. E isso bloqueia as nossas funções executivas. Funções executivas é a nossa capacidade de executar o raciocínio, a inteligência, processar informações, etc. O seguinte é o conflito que a gente vai vivendo entre o modo de sobrevivência, como eu disse, e o modo de criatividade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente está estressado demais, nossa criatividade vai sofrendo, a nossa criatividade vai sendo reduzida, a nossa capacidade de gestão e liderança vai sendo diminuída, porque se eu estou com modo de sobrevivência, eu não consigo entender o que um gestor está falando comigo. Se eu estou ansioso, se eu estou com medo, se eu estou com raiva, e tem alguém me passando uma crítica construtiva, eu vou entender a crítica como o quê? Como um ataque. Pessoal, é a cobra vindo me picar. Né? O gestor está sendo, na verdade, uma cobra para mim, está pronto para me morder. Mas se eu entendo como um modo criativo, eu percebo, olha, eu posso evoluir com essa crítica, eu posso avançar, eu posso melhorar com essa crítica é construtiva, esse feedback foi positivo, eu posso dar feedback sem medo, eu posso ter uma comunicação mais clara,
Eu posso falar o que eu acredito, porque eu estou com o meu modo criativo funcionando. E aí, como eu trouxe o exemplo, será que eu estou deixando meu cérebro funcionar no modo sobrevivência, ou eu estou entendendo que o meu cérebro é realmente uma Ferrari? Porque a maioria das vezes a gente deixa a nossa Ferrari aqui funcionar como um Fusca, e a gente está dirigindo ele, sendo que a gente ainda não reconheceu. Verdade é essa. Será que eu estou reconhecendo o potencial que é esse negócio que está aqui? Será que eu consigo reconhecer essa grande capacidade que eu tenho? Porque tudo que tem à nossa volta, e eu preciso muito chamar a atenção de vocês para isso, assim. Se vocês saírem daqui com essa clareza, já para mim já vai ser extraordinário. O cérebro é o maior ativo que vocês têm. A mente de vocês é o maior ativo que vocês têm. E às vezes a gente perde noite dormida, a gente vira a noite acordado, a gente não está se alimentando direito e vai empurrando as coisas, achando que o cérebro vai funcionar 100%. Não vai. Eu não resolvo os conflitos externos, conflitos familiares, relacionamentos, achando que minha mente não vai levar. Ela vai levar o tempo todo. E isso é o combustível do nosso cérebro. É dormir bem, é comer bem, é se exercitar. E aí eu quero perguntar para vocês quais são as dores. Aí vamos abrir um pouco para vocês colocarem aqui no chat. Quais são as dores, as dificuldades que vocês têm enfrentado em relação ao cérebro? Quais são as dificuldades? Ansiedade. Aí eu vou pedir para vocês, assim, para colocar no chat, quem quiser abrir e falar também um pouquinho. Olha, a minha dificuldade, a ansiedade, realmente acabo tendo um pouco de medo, não consigo gerir outras pessoas por conta do medo, minha capacidade de liderança acaba sendo prejudicada. Eu vou pedir também, assim, pessoal, é muito importante a gente fazer um contrato, um combinado, para que seja um ambiente de crescimento, de criatividade, de desenvolvimento, e você poder se expor o que você sente aqui, o que está passando, a sua dificuldade, para a gente construir e gerar um resultado. Porque muitas das vezes, se a gente guardar essa dificuldade, a gente não vai avançar. E eu creio que se vocês estão aqui e estão num encontro de mentalidade, é porque querem evoluir. Então, eu convido vocês, quais têm sido as dificuldades, as dores, as pegadinhas do cérebro que vocês têm enfrentado? Síndrome do impostor, o que mais? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode também, tá? Ansiedade. Insônia. Mas o que, pessoal? Imaginação, ansiedade. Uhum. Eu vou lendo alguns enquanto eu vou pedir para vocês irem continuar escrevendo. Ó, sofri bastante com essa síndrome do impostor. Isso acaba me travando em vários setores da minha vida. Ansiedade em procurar resolver os problemas do dia a dia. Isso atrapalha bastante mesmo. Insônia, durmo bem pouco à noite, umas 5 horas por noite. Isso, dormir mal também acaba gerando muita ansiedade, né? Dificuldade na resolução de problemas, procrastinação, ansiedade, falta de clareza sobre as coisas, vivendo muito no modo reativo. Insônia, preocupação. Mas o que, gente? Cobrança excessiva, porque na maioria das vezes é muito sensível, urgente a minha matéria, embora eu faça tudo que está ao meu alcance, o pensamento constante é: será que fiz tudo? Sim, acaba gerando uma pressão, ansiedade, insônia. Tá? O que eu estou vendo aqui tem um ponto comum de ansiedade, né? Ansiedade é uma dor comum, síndrome do impostor, a insônia. Vou falar um pouquinho sobre esses temas, já que eles estão aparecendo. Síndrome do impostor, pessoal, é quando a nossa mente coloca uma farsa, como se ela ficasse falando assim: ó, eu sou uma farsa, eu não sou bom o suficiente, eu até consegui fazer aquilo, mas foi por sorte. Fica passando muito isso na nossa cabeça.
quando você tem a síndrome do impostor. Então, isso acaba limitando. São pensamentos de, será que eu vou conseguir? Né? Um pensamento questionador. Se a gente for olhar, ele está muito próximo do modo de sobrevivência. Porque a gente está com medo de alguém, no fim. A gente está com medo de algo, a gente está com medo de não ser bom o suficiente, a gente está com medo de descobrir que eu sou uma farsa. É um medo que fica ali guardado. Mas a grande estratégia, né, para lidar com a síndrome do impostor, por exemplo, esse medo, é você começar a perceber quando ele aparece. Quais são os momentos que eu sinto que eu sou uma fraude? Existem, geralmente, situações quando a gente é exposto a uma pessoa que tem cargos acima, ou quando a gente é colocado em situações que tem pessoas com mais, que parecem são, entre aspas, superiores a gente. Isso tudo pode desencadear esse sentimento. E uma outra forma de tratar a síndrome do impostor é o autoconhecimento. Você começar a perceber que você é humano, como todo mundo, que você vai ter as inseguranças, algumas dificuldades, e que talvez você não precisa ser assim o melhor do mundo para executar algo. Você já sabendo o que você sabe, você já vai executar bem. E geralmente, assim, a maioria das pessoas que sofrem com síndrome do impostor, por incrível que pareça, são pessoas que mandam bem, assim. Na maioria das vezes são pessoas muito bem sucedidas, executam bem. Então, pega leve com você, eu acho que é a palavra-chave. Junto com o síndrome do impostor, tem uma pessoa que trouxe sobre cobrança excessiva. Às vezes a gente se cobra muito, né? A cabeça da gente entra no modo de cobrança. O que é um modo de cobrança? Ah, achei. Tem uma caneta aqui. Ah, boa. O que é o modo, a cobrança? Imagina que você tem, dentro da sua cabeça, tem vários modos, né? Você tem um modo de executar as coisas a partir de cobrança. Imagina da seguinte maneira. Você tem um filho, uma criança pequena, beleza, aí ela tá jogando bola. Aí ela foi jogar bola e caiu. Aí, quando ela caiu no campo, ela começou a chorar. Aí ela fala assim, nunca mais eu vou jogar bola, eu sou muito ruim, etc. O pai dela pode chegar e falar assim, você é muito ruim mesmo, pelo amor de Deus, você é a pior pessoa do mundo, não dá para você jogar, não. Isso, geralmente, é um modo cobrança negativo. Esse é o modo 1. Mas existe o modo 2, que é o modo de cobrança. Vai lá, filho, deixa isso para lá. Esse negócio aí de cair, acontece com todo mundo, não sei o quê. Esse é o modo de cobrança e incentivo. Ele é um pouquinho melhor, porque tem um pouquinho de cobrança. E tem o modo 3, que é o seguinte, você fala, entendi que você caiu, realmente é difícil cair. Quando a gente cai no campo, às vezes, a vida não é fácil, acontece, né? Tem esses... Mas tenta, vamos lá, vamos fazer de novo. Você já conseguiu ir tantas vezes, então vamos para cima. O que acontece? Na maioria das vezes, eu trouxe um exemplo de uma criança, mas a gente faz isso dentro da cabeça da gente. A gente se cobra excessivamente, muitas das vezes se critica internamente excessivamente, e quanto mais a gente se critica, menos a gente executa. E a melhor forma da gente executar mais e fazer mais é a gente ser mais bondoso com a gente, por incrível que pareça. É falar assim, eu quero que você execute, como se você estivesse tendo uma outra conversa. Eu quero que você execute, então vamos levantar. Eu sei que está difícil, eu sei que o momento não tá fácil para você, mas vamos tentar novamente. A gente mudar a conversa da autocobrança excessiva para uma cobrança com incentivo. Sair da cobrança e ir para o incentivo. Está fazendo sentido essa explicação aqui, gente? Beleza. Um outro ponto é ansiedade e insônia. Ansiedade, insônia, procrastinação, vou colocar dentro do campo do quê? Da autogestão. Ok? Nós temos que delegar, a grande maioria das pessoas aqui estão em cenários de gestão. O pessoal da Benas está no campo da gestão, a maioria? Sim? Sim, todos eles gerenciam pessoas e faz o processo acontecer. Então, beleza. Todo mundo aqui, pelo menos, gerencia uma pessoa, ao menos. Só que, se você gerencia uma pessoa, na verdade, você gerencia duas. Você já pensado nisso? No final das contas, a primeira pessoa a se gerenciar é si mesmo. Você se delega, você se lidera. Eu gosto de brincar comigo, que às vezes eu entro no modo assim, eu quero fazer as coisas, eu vou lá e falo assim, Pedro, parece coisa de papo de maluco, tá, gente? Mas é a verdade que eu faço. Pedro, bora, levanta. Eu sei que tá difícil, mas bora lá, vamos fazer acontecer. Levanta e vai fazer. Eu entro nesse modo de conversa comigo mesmo. E funciona. Comigo funciona. Então, a primeira pessoa a se delegar é a si. Depois, delegar o outro.
Mas se eu não consigo me delegar, como que eu vou gerenciar o outro? Eu não estou conseguindo me gerenciar. Como que eu vou gerenciar o outro? Eu estou dizendo que a gente não pode ficar ansioso? Não. Estou dizendo que a gente tem que ser perfeito para gerenciar o outro? Não. Estou dizendo que a gente não vai sentir ansiedade? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa aprender a se autogerir, entender o que passa aqui dentro da nossa cabeça, o que passa no nosso corpo, essas emoções que passam no nosso corpo, esse cansaço extremo que a gente sente e não está conseguindo dormir. Por que será que eu não estou dormindo bem? Será que eu estou precisando ter um momento antes de dormir, de me acalmar um pouco mais? Preciso entender como eu funciono, como é o meu ciclo. Talvez eu precise adicionar uma atividadezinha física ali, diminuir um pouco do café, reduzir a cafeína de tarde. Existem várias estratégias que ajudam a gente a dormir. Por exemplo, a cafeína, o brasileiro toma muito café. Então, reduzir o café pode ser uma sugestão. A gente precisa para entender, a gente precisa do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave da autogestão. Eu e o Uriel, a gente faz muito isso. Como a gente é sócio, a gente faz muitas trocas. Cara, tô precisando melhorar nisso, me ajuda nisso. A gente vai fazendo essas trocas, né, conversando. Então, você pode procurar ajuda de um profissional também para te ajudar nesse quesito. Pode ser um amigo. Você pode escrever também, mas você precisa de autoconhecimento, beleza? E, por fim, a trava na delegação. Muitas das vezes, na hora que a gente vai delegar, quando vamos liderar, nós ficamos com a mente poluída de pensamentos. O que será que essa pessoa vai pensar quando eu falar isso? E aí a gente pode ir para uma passividade, delegar passivamente. A gente aprendeu como delegar na última aula, na mentoria de terça-feira, que foi incrível. Mas eu posso deixar de lado na passividade, eu posso ir para um lado muito agressivo, comunicar sem explicar exatamente as estratégias certas. Isso pode acabar gerando o quê? Insegurança ao falar, ao ser percebido, insegurança vinda dos outros, e você vai ter dificuldade de delegar. Então, quando nós somos extremamente inseguros, a gente não vai ter firmeza para expressar, a gente não vai ter convicção para convencer o outro que ele tem que fazer. Porque nem a gente está acreditando, né? É o que parece. Se eu não estou acreditando, o que o outro vai fazer? Por isso, eu preciso primeiro me delegar depois conseguir delegar o outro. Primeira pessoa a se convencer é você. Fez sentido, pessoal, essa parte aqui? Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone para falar sobre algum desses temas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, tá bom. Vou passar. Pô, como é que apaga isso aqui? Não tá? Foi. Então, nós passamos um pouco pelo entendimento do que é a mente, do que é o cérebro, beleza? E aí a gente ouve muito essa palavrinha aqui, ó, mentalidade. Mentalidade para lá e mentalidade para cá, né? A gente precisa ter uma mentalidade de crescimento, uma grande mentalidade. Ótimo, temos mesmo. Mas o que afinal de contas, é mentalidade? Pode dizer assim, a gente usa umas palavras que a gente não sabe o que é, para que serve, mas a gente usa. Mas o que adianta eu usar a palavra se eu não sei o que ela realmente é, né? Mentalidade são um conjunto de crenças que nós temos dentro da nossa mente. São as crenças que a gente vai tendo desde pequenininho. Tem a ver com a nossa criação, tem a ver com a nossa família, com os amigos, com os nossos vizinhos, com o país que a gente mora, com o time de futebol que a gente torce, com os coleguinhas que a gente foi tendo na infância. Então, a mentalidade é um espelho da infância e ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, muitas pessoas, né, que viveram num ambiente de escassez na infância, vai chegar na vida adulta, vai ter mais dificuldade. Muitas pessoas tiveram dificuldade na infância e vão trazer esses traços para a mentalidade dela. E aí nós construímos como se fosse uma arquitetura. Aqui, ó. É uma arquitetura mesmo. Os nossos neurônios aqui, eles vão construindo arquiteturas dentro do nosso cérebro para construir essa mentalidade. Porque a gente acha que mentalidade é uma coisa abstrata, né? Mas é um negócio que tem realmente no nosso cérebro, que a gente constrói, assim. São neurônios conectando com outros neurônios e formam uma base física. É físico, não é só uma ideia. É algo físico que tem na sua cabeça
e forma a sua mentalidade. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, quem é pai aqui, com o ensinamento dos nossos filhos, né? Com as crianças, porque elas vão construir. Isso pode ter um efeito. E essa mentalidade, ela pode mudar. Então, mentalidade é um conjunto de crenças que a gente vai tendo. Como que elas se formam? Observando. Né? Não basta eu te falar, ó, não fuma. Filho, não fuma, mas eu vou lá e fumo todo dia. Filho, não bebe, né? Não use drogas. Aí você vai e usa. Não brigue com as pessoas, aí você vai lá e briga. Nós aprendemos pela experiência. Por isso, um bom líder é um líder que inspira pela ação. Ele inspira pelo comportamento. Ele inspira se liderando. Ele se inspira agindo. Ele é o primeiro, na maioria das vezes, da fila que mostra como que faz. Então, a mentalidade ela é construída pela observação, pela experiência. Então, se você viveu uma experiência muito difícil, uma experiência ansiogênica, pode ser até um trauma, você vai trazer para dentro da sua mentalidade. E como que eu vou entender a minha mentalidade? É um trabalho árduo, não é tão fácil e tão simples. Mas eu posso começar hoje. Falar assim, olha, eu aprendi lá no encontro com o Pedro Tete que eu tenho uma mentalidade. Qual a minha mentalidade? Qual tipo de mentalidade eu tenho? Olha, eu penso muito que as coisas vão dar errado na minha vida. Eu acho que minha vida não tem sucesso. Eu vou só chegar em, vamos lá, 5 mil reais por mês, 10 mil, 20 mil. Tem uma limitação. Né? As coisas são muito difíceis para mim, para todo mundo dar certo, para mim não funciona. Isso é mentalidade. Mas tem outras. Eu não vou ser um bom pai. Eu não sou capaz. Eu sou incapaz. Eu tenho dificuldade de aprender. Isso tudo é um tipo de mentalidade. São arquiteturas mentais que vão se ampliando. Como que eu mudo isso? Autoobservação. Prestar atenção em você. Você lembra que eu trouxe que a atenção ela é escassa? É uma forma do cérebro agir? A atenção está escassa. E aí a autogestão é um dos pontos principais para você se compreender. Se você não sabe gerir suas emoções, não sabe compreender sua mentalidade, você vai ter dificuldade de executar e vai ter dificuldade de construir uma mentalidade mais sólida que muda o ambiente ao seu redor. Dá um joinha se estiver fazendo sentido aqui, pessoal. Pode pôr o joinha para baixo também, se não estiver gostando. Minha mentalidade está boa aqui, está forte. E como é que está a mentalidade de vocês, se vocês fossem dizer? Querem comentar aqui lá no chat? Tem alguma dificuldade nessa área? Quem tem alguma dificuldade nesse campo, assim, de mentalidade? Beleza. Buscar o perfeccionismo. E, por fim, para a gente entrar no exercício, eu trouxe um esquema aqui que eu quero que vocês levem para vocês hoje. Assim. A nossa mente, mente. A nossa mente, mente. O que isso significa? Que a gente conta histórias o tempo todo aqui dentro. O tempo todo a gente está contando histórias. E muitas histórias são mentirosas. Então, você lembra que eu trouxe que às vezes a gente entra no modo sobrevivência e aparece a serpente ali, a gente entra no modo de medo, só que não tem nenhuma serpente mais. A maioria das pessoas aqui estão vivendo perto de carro, tá relativamente seguro, né? Juiz de Fora é uma cidade, quem mora em Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade tranquila, uma cidade razoavelmente segura, mas às vezes a gente entra no medo. O que a mente está trazendo medo? Quais são esses medos? E aí eu queria que você, por um instante, começasse a pensar assim, quais são os pensamentos que você está tendo aí de limitação, de medo? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça que traz dificuldade mesmo para lidar com as coisas? Eu gosto de trazer o seguinte, ó, qual que é a função do coração? Bater. O coração bate, né? Ele joga sangue. Qual que é a função do pulmão? Jogar ar para dentro do corpo e fazer troca de oxigênio, mandar oxigênio para dentro. Qual que é a função do nosso cérebro, por fim, assim, se a gente for resumir? A função do cérebro é produzir pensamentos. E aí não está, muitas das vezes, se é um pensamento bom, se é um pensamento ruim, ele não se importa, ele só vai produzir pensamento, com o objetivo de trazer sobrevivência. Então, nessa produção de pensamentos, podem existir pensamentos que não condizem com a realidade. A gente tem pelo menos 3 mil pensamentos por dia na nossa cabeça. 3 mil ou 4 mil. Então, tem muitos pensamentos que não tem nada a ver com nada. Só que se a gente passa muito tempo pensando em coisas que não nos fazem crescer, ou passa muitos pensamentos na nossa cabeça,
e comece a pensar assim, que eu enxergo o meu pensamento. Eu posso estar com uma mentalidade que está me atrapalhando. Posso estar com uma mentalidade que não está legal. Por isso, eu preciso começar a entender quais são os princípios da minha mente, o que está passando dentro da minha cabeça. Um exercício, para a gente exercitar isso aqui, eu trouxe aqui no PDF, vou até mandar depois no grupo. Se você tiver um papel aí, ou caneta, um lápis, ou o próprio computador, se você quiser usar o chat também, eu quero que você se lembre de uma situação nessa semana que foi um gatilho, pode ser operacional, pode ser um gatilho da sua semana, que foi mais difícil. O que sua mente falou com você? Qual que foi o pensamento? Será que teve um pensamento catastrófico? Pensamento de tudo, nada vai dar certo? E qual foi a ação estratégica que eu tomei? Foi uma ação boa? Deixei isso para lá, eu segui em frente, continuei fazendo. Não, tomei uma ação de continuar pensando naquilo, que é uma ação um pouco menos estratégica. Queria que vocês trouxessem, escrevessem aí agora. Aí, quem quiser jogar no chat, que eu sei que às vezes é um tema mais difícil, né? Mas encorajo você a já treinar essa habilidade de exposição, porque a melhor maneira de você construir uma mentalidade é expondo o pensamento difícil, sendo corajoso para enfrentar ele e lidar com ele. Porque uma vez que você coloca ele para fora, ele fica menor. Se você guarda ele em segredo, ele vai ficando grande demais. É um bicho-papão aí dentro da cabeça. Então, vou deixar alguns minutinhos para vocês escreverem. Se alguém tiver ficado com dúvida, pode me falar, tá? Não sei se eu expliquei muito bem. Se tiver dúvida, pode me perguntar, abrir e perguntar. Lembre de tirar as anotações da tela. Sim. Tem algumas pessoas que já mandaram alguns comentários no chat. Se você quiser pegar para comentar. Vou responder essa aqui. Esse aqui é bem legal. Como identificar uma crença limitante, né? E esse exercício aqui é um exercício que vai te ajudar a identificar a crença limitante. Você pegar, parar, por isso que é legal você fazer esse exercício aqui agora. Qual foi a situação que eu tive difícil? Pode ser em casa, não precisa ser só no trabalho, né? Não sei, deixa eu ver alguma situação que eu tive difícil essa semana. Sim. Eu estava receoso. Eu estava receoso em uma compra de um material e estava com medo de se impactar minhas finanças, etc. E aí eu fiquei com medo. Na hora eu senti medo, fiquei preocupado. Nossa, vai impactar, será que vai dar certo? E aí a ação que eu tomei foi observar, fiz uma análise se aquilo realmente ia me afetar. Percebi que não. Então, depois eu fui ficando mais calmo, fui entendendo. Uma outra situação, eu tenho pensado em mudar de casa, mudar de apartamento. Isso me gerou uma certa ansiedade. Eu fiquei pensando, nossa, será que a casa que eu ficava vai ser boa? Então, o pensamento que eu tive foi esse, será que a casa... E aí o pensamento catastrófico é, nossa, vai dar trabalho pra caramba, eu não vou conseguir mudar. E a forma que eu lidei foi, calma, a gente já mudou algumas vezes, já vai ser tranquilo passar por isso. Então, só um exemplo, vou ler um pouquinho do pessoal. Pensamento sabotador de não estar preparada para seguir com determinadas ações, dada a gravidade. Questionei maturidade. Eu gostaria... Quem que é LA? Se é LA, aqui só para LA, é Leidiano? Não, né? O Leidiano, se você quiser falar, se quiser ler, só para LA. Se você quiser ler, né, ou falar, explicar um pouquinho, que eu não entendi muito bem. Se sentir à vontade, claro, né? Não está preparado para seguir com determinadas ações. Tá, ok? Então, questionei maturidade. Entendi. A ação, né? Ação estratégica, questionar maturidade. Okay? Tive um pequeno desentendimento com meu pai essa semana, isso me atrapalhou um pouco nas decisões do meu trabalho, e até
até em casa mesmo, mas depois disso consegui colocar a cabeça no lugar e me acertei com ele passivamente. Esse ponto aqui, olha, situação, casa do meu pai, isso me atrapalhou nas decisões. Lembra que eu trouxe que se a gente entrar no modo de sobrevivência, isso vai acabar atrapalhando nas nossas decisões, isso acaba inferindo no nosso cérebro, como ele vai funcionar. Mas conseguiu colocar a cabeça no lugar. Eu queria saber como que você conseguiu colocar a cabeça no lugar. Seria uma forma, foi andando, fui dar uma volta, deixei o problema um pouco de lado, foi pensar em outras coisas. Isso é interessante para a gente entender, se você quiser contribuir. E sobre o pensamento sabotador da LA, às vezes a gente tem dificuldade e a gente pode ter aquele sentimento de sabotador da síndrome do impostor, né? Então, esse pensamento, ele pode vir, ele pode passar na nossa cabeça. Os pensamentos vão passar, as dificuldades vão passar, o medo vai passar no nosso corpo, a gente não é imune. Quem faz terapia ou quem trabalha mentalidade não é imune a sofrimento. Né? Tem uma fala que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aflições a gente vai ter dificuldade, pensamentos, mas a maturidade e a inteligência emocional vai nos ajudar a identificar esse pensamento, identificar o que está passando na minha cabeça e tomar a decisão correta diante dessas dificuldades, desses medos, dessas ânsias que passam dentro da nossa cabeça, que passam pelos nossos pensamentos. Então, isso é muito interessante, a gente tem inteligência emocional para identificar, sabendo que é normal a gente sentir ansiedade, é normal a gente sentir medo, raiva, tristeza, alegria, tédio. Só não é normal quando ele vem exagerado e ele acaba prejudicando o nosso dia a dia, nosso trabalho. Mas alguém quer compartilhar? Mais alguma pessoa gostaria de trazer algum ponto? Aproveitem. Terapia grátis. Conversamos novamente, ambos vimos que não precisava ter chegado ao ponto que chegou, uma situação um pouco desagradável. Então, muito importante termos conversas difíceis. Muito bom, muito obrigado por compartilhar. Só para a gente fechar, um dado, né, 70% dos empresários se sentem impostores, esse sentimento faz parte, porque está sempre criando, lidando com coisas novas, né? O que eu quero que vocês levem, assim, para a semana, para vocês refletirem? Como eu posso fazer o meu cérebro jogar ao meu favor e não ser meu inimigo? Como eu posso trazer, como se fosse o cérebro, uma pessoa de fora, como que eu posso utilizar ele para ser mais meu parceiro do que um atrapalhador? Porque muitas das vezes ele está atrapalhando a nossa vida, a gente está ansioso o tempo todo. Como eu posso fazer para ele mudar o jogo? Como que eu posso mudar o jogo? Mudar essa mentalidade? A gente passou aqui um pouco sobre o que é a mentalidade, o que o cérebro, como o cérebro funciona, o básico, pelo menos, como a nossa mente age, que a nossa mente mente para a gente o tempo todo, que muitas das vezes tem falas aqui dentro que não são genuínas, e a nossa mente é um órgão como o nosso pulmão, o nosso coração, que respira, bate o coração, nossa mente produz pensamentos. Então, como fazer o seu cérebro jogar a seu favor, não ser o seu inimigo? E aí, quem ficar com a gente, nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai trabalhar mais isso para fazer o seu cérebro ser o seu maior ativo. Aproveitem esses últimos minutos aí para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa específica. Quem tiver com vergonha de falar com o microfone aberto pode mandar por escrito também, que o Pedrão vai resolver. Rapidinho. Você comentou ali sobre a parte de mentalidade, né? Que é um conjunto de crenças. E, pelo que eu entendi, muito do que a gente não consegue executar está muito atrelado no que a gente acredita nas nossas crenças, né? Como que a gente consegue ressignificar essas crenças, mudar essas crenças? José, só se apresenta aí. Fala a sua empresa e... Tá, vamos lá, pessoal. Eu sou José Rodrigues, sou gerente de tecnologia numa fintech chamada Listo. Tá? Lá eu gerencio algumas squads, alguns times, né? E eu tô buscando ajuda para evoluir e também seguindo um caminho de empreendedorismo, tá? Então,
como ressignificar, né? Como reestruturar essas... pensa assim, para construir, eu demorei alguns tempos. Eu vou, eu vou tentar não ser técnico demais, mas eu tenho dificuldade de não ser técnico demais. Geralmente, eu fico... enfim, pensa assim, você tem uma estrutura, seu cérebro está limpinho quando você nasce, e aí ele vai criando essas bases. Então, essa é a primeira linha. Como é que você criou? Com as suas experiências, primeiras experiências, né? Como que eu ressignifico? Como que eu reescrevo? Eu preciso de ter outras experiências. É isso. Assim, é meio simples, né? Como que eu faço para reescrever a minha mentalidade? Eu tenho que ter experiências novas, enxergar o mundo com coisas novas. É muito simples, só que é muito difícil. Por quê? Eu tenho que ter coragem de viver novas experiências, eu tenho que ter coragem para me expor. Eu era um cara muito tímido. Assim, eu era um cara que eu ia falar em público, eu ficava assim, arrepiado, chorar, dava até vontade de chorar, assim. Eu lembro que durante a faculdade até ficava dando cambalhota nos lugares para ver se passava. Eu tinha muita timidez mesmo. E como que eu fiz para perder esse medo, mudar a mentalidade de que, na verdade, é algo positivo falar em público, é algo que vai me gerar crescimento. Eu me expulso. Fui indo devagarzinho, ó, me dá uma oportunidade aí para falar em público. Em vez de alguém me pedir para falar, eu já primeiro falar, toda oportunidade eu falava, falei, ó, Uriel, me chama aí para dar uma palestra em qualquer lugar, tô indo, primeira é ruim, a segunda é um pouco menos, a terceira um pouco menos, a 20ª, cara, você só vai, e aí a experiência faz você reescrever. Hoje eu adoro falar em público, eu digo assim que eu sou um ex-tímido, então tive essa experiência de construção. Então, você precisa identificar a sua dor, qual que é a dificuldade? Estou percebendo que eu tenho dificuldade com rotina. Eu sou uma péssima pessoa com rotina, então minha mentalidade eu não tenho rotina. Então, você acredita que você não sabe construir rotina, por exemplo. Aí eu começo devagarzinho, ó, não vai tentar dominar o mundo na primeira vez. Começa igual eu, levanta a mão primeiro, começa devagarzinho. Primeiro, vou tomar um café da manhã, bom, minha rotina, café da manhã. Aí, primeiro mês, tomei todo dia café da manhã. Aí, segundo mês, vai para o almoço. Aí, depois, terceiro, espera um pouco. Terceiro, quarto mês, aí eu faço café da manhã, almoço e janta mais regular. Outro, quero ter uma vida mais ativa. Eu preciso seguir o máximo de tempo tendo uma vida ativa para isso começar a mudar a mente. Então, primeiro eu faço, depois eu sinto. Primeiro eu executo, depois meu cérebro transforma. Então, o aprendizado, ele não vem por eu sentir minha mente mudar, não. Eu faço primeiro, eu descubro qual é o comportamento-chave que eu tenho que fazer, eu começo a executar esse comportamento e depois eu mudo. É como se assim, eu começo a ser, para depois eu começo a fingir ou agir como para ser. Só tem que tomar cuidado que não é assim, não é ficar fingindo que é melhor. Tipo, se você ficar fingindo que é rico, não vai te fazer rico. Mas se você começar em ambientes que tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, mentalidade empreendedora, você vai começar a construir uma mentalidade que produz mais prosperidade. Se você for num ambiente que tem pessoas que têm uma visão de crescimento, você vai começar a enxergar coisas diferentes. Então, identificar o ponto-chave e começar a identificar as ações-chave para você mudar a mente. Respondi, José. Fez sentido? Não, fez sentido. Então, para que eu consiga alcançar alguma coisa, eu preciso agir de acordo com o que eu quero me tornar. Vou dar um exemplo. Imagina que eu fosse me tornar um corredor. Então, uma ação chave seria o que o corredor faz? Ele corre. Então, eu preciso correr para começar a me sentir um corredor. Quando eu estiver correndo lá um ano seguido, eu me tornei um corredor por causa que eu consegui executar de forma constante as ações que o corredor faz, que é correr. Exato. Só que antes de correr, você vai ter que caminhar. Você vai ter que caminhar bastante. Então, aí me surgiu uma dúvida, tá? Você também comentou que você primeiro age, e aí você precisa ir ganhando experiência. E se você tenta e você tem uma experiência ruim, que ao invés de fortalecer aquele novo hábito, ele pode te bloquear, falar, putz, ó, eu tentei e não foi legal. Exato. Por isso que você não vai começar com nível 10. Você vai tentar agarrar o mundo. Você não vai pegar tudo de uma vez, você vai começar com nível 1. Você precisa ganhar. Você não precisa, não é hora do desafio do início, quando você vai mudar. É hora de... O que é mais fácil de eu executar, que eu vou executar de olhos fechados. Então, por exemplo, você tem uma alimentação péssima a vida toda. Aí você não vai começar, nossa, agora eu sou melhor, eu como tudo saudável. Não, você vai começar com uma maçã, uma fruta, uma banana. É isso. Você vai começar só, eu gosto de falar assim, você vai até só sentir o cheiro da comida.
É assim que você educa seu cérebro. Começando muito pequeno e tendo pequenas vitórias. Não tenta ter grandes vitórias no início. Começa com pequenas vitórias, que seja fiel no pouco, que no muito você vai ser o vitorioso. Mas se você ficar tentando ser já vitorioso desde o início, provavelmente você vai perder, porque são perdas muito grandes. Então, começa pequeno e dosa a sua expectativa. Fez sentido? Não, total. Mais alguma pergunta, galera? Pessoal? Vou só reforçar uma coisa que o José deu de exemplo e que o Pedro disse. Mudar a mentalidade é simples, mas não é fácil. Por quê? Igual o José falou, se você quiser se tornar um corredor, o que você precisa fazer? Correr. Na maioria das vezes, a gente tem dificuldade porque a gente não segue o caminho simples, porque às vezes ele é mais difícil. A gente quer comprar um tênis melhor, quer matricular numa academia melhor, quer fazer um monte de coisas, menos aquilo que é óbvio. Se eu quero me tornar um corredor, eu preciso correr. Com tênis ou sem tênis, com academia ou sem academia. Então, o simples, o caminho direto, na maioria das vezes é a resposta. Se você quer deixar de ter medo de algo, você precisa lidar com aquela situação. Exato. Essa pessoa que mandou A última pergunta é a Ana. Você quer falar, Ana? Explicar um pouco o que você quer dizer? Assim, seria como lidar com o medo, né? Porque acaba que o pensamento ruim, ele gera medo, ou ao contrário, né? Às vezes a gente tem um pensamento, ele gera um medo, ou o medo, ele gera esse pensamento ruim. E aí, qual seria o antídoto para isso, né? Quando o pensamento ruim vem, ou quando o medo vem? Você quer dar um pouco de contexto ou não? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Vai fazer 1 ano, eu tenho consultório odontológico, e aí a gente sabe que tem meses que são bons, tem meses que não são tão bons, e aí às vezes eu me pego assim no início do mês pensando, ai meu Deus, e o medo, né? Das contas virem, e o medo de não conseguir, então, e essa questão da limitação também que você comentou, da gente. Eu tenho um problema com isso, né? De às vezes limitar um pouco o meu ganho por conta disso, sabe? Como mudar assim essa mentalidade? Tem algumas chaves que eu poderia usar? Tá. Alguns pontos, assim. Primeiro, acho que é normalizar o medo. A profissão de empreendedor, ela é desafiadora. Então, isso é muito importante, assim. Quando a gente escolhe ser empreendedor, a gente também eu e o Uriel, né? A gente tá nessa empresa. A gente escolheu lidar com alguns desafios. Então, a gente sente medo. A gente sente, na nossa cabeça passa pensamentos. Eu não gosto nem de pensar assim, pensamento bom ou ruim. Não classificar tanto o pensamento, mas identificar o pensamento. Passa pensamento de, acho que as coisas não vão dar certo, as coisas vão ficar pior, talvez no mês que vem. Então, pode passar. Será que vai dar certo? Será que eu vou entregar? Será que vai vir cliente? Então, primeiro, se a gente for olhar só do ponto de vista de identificação emocional, é identificar o pensamento, entender a raiz dele, beleza? Um outro que eu gosto de trazer, só um instante. Eu gosto de trazer uma ideia que é o seguinte, pensa que isso aqui é um livro que está representando o seu dia ruim, né? Por exemplo, eu recebi menos clientes do que eu gostaria. Isso já é péssimo por si só, a situação é péssima. Só que, o que eu faço? Eu estou com uma situação ruim, aí eu começo a remoer a situação. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta de pagar nada. Ai, meu Deus, vai só piorar a situação. Ai, meu Deus, os meus clientes... Não estou falando que é o seu caso exatamente assim, mas a gente costuma fazer. A gente começa a empilhar tantos problemas que aí vai dando muito medo que a gente não sabe mais nem com o que a gente está lidando. A grande sacada é você parar de lidar com os problemas que são psicológicos, os pensamentos psicológicos que estão empilhando dores, e você lidar só com o problema real. Porque você já tem um problema real. O problema real eu preciso de mais clientes. Se eu enfrentar isso com a cabeça do pensamento, eu não estou enfrentando um problema. Então, o ponto-chave é mapear o problema, e quando se trata de negócio como eu vou resolver esse problema? Eu tenho um problema imediato. Né? Por exemplo, de problemas em relação a clientes, até na mentoria de estratégias de liderança que o Uriel vai trazer. Eu posso fazer uma pergunta para entender ou trabalhar uma consultoria específica para eu trazer mais clientes para o meu negócio de odontologia. Então, eu posso atacar o problema, que é uma forma de resolver
um pensamento recorrente por conta de um negócio. O outro é lidar com o emocional para eu não empilhar vários problemas de uma vez, sendo que eu só tenho um problema. Essa é uma forma. Uriel, você tem algo para compartilhar sobre isso? Você falou bem. Eu retomo, né, o que a gente acabou de falar. Na maioria das vezes, a gente resolve o problema lidando com ele diretamente. Então, como o Zezinho tinha comentado aqui no chat, ele teve uma discussão com o pai e ele resolveu a discussão com o pai conversando com o pai. Então, é igual a questão dos clientes. Você tá com medo de não ter clientes, então faça alguma ação para trazer mais clientes. Pode ser investir em anúncios, investir em parcerias. Se a gente tem um problema com um colaborador, vamos conversar com o colaborador. Se eu estou tendo um problema com alimentação, eu vou ter que buscar ajuda e auxílio com quem entende disso. Então, na maioria das vezes, resolver o problema vai envolver simplesmente lidar com ele. Só que isso também costuma ser a parte difícil, né? Mas é o treino. Quanto mais a gente lidar com aquilo, uma coisa que eu repito muito com o meu filho, o mais velho. Quanto mais você treina, melhor você fica. Se você exercita a sua cabeça a pensar negativamente, você vai ficar muito bom em ser negativo. Mas se você exercita a sua cabeça a pensar positivamente, a olhar para a solução, você vai ficar muito bom em enxergar soluções. Sim, tem um ponto assim, que eu tenho, eu sou corredor, né? Eu vou fazer 21, tem que falar isso, tá, pessoal? Pra gente fechar, eu vou fazer 21 quilômetros semana que vem. E antes eu tinha uma dor aqui no quadril, que eu achava que era uma dor nível 9, 10, assim, doía muito, muito, muito. Eu achava que era normal sentir a dor. Aí eu ficava com dor e essa dor estava causando outras dores em outras partes. Comecei a ter uma paciente plantar, uma dor no pé, no joelho, não sei o quê. Eu nem sabia que dava para resolver. Porque eu tinha ido em vários fisioterapeutas e eles me deram soluções que não resolviam. Até que eu encontrei um santo fisioterapeuta que falou, cara, você tem que fazer esse movimento aqui. Fiz uns exercícios lá com ele, soltou meu quadril e hoje eu não tenho mais dor no quadril. Então, saber encontrar pessoas que nos ajudam a resolver o problema que a gente está vivendo, pode ser uma forma também de lidar com os pensamentos difíceis, principalmente no caso de negócios. Né? E o outro é trabalhar a mentalidade passo a passo para você ter pensamentos mais realistas, entender esses pensamentos, esse medo, deixar o medo vir, mas deixar ele embora também. Não se apegar ao sofrimento, não se apegar à dor, que muitas das vezes nós acabamos nos apegando. Ana, te respondemos? Ou parcialmente? Eu espero ter contribuído, mas se quiser falar. É Ana mesmo, né? Isso, responderam sim. Boa. Bom, pessoal, esse foi o treinamento de hoje, na área de mentalidade. Para quem é da Benassi, na próxima semana eu envio através do Edson um link, ele compartilha com vocês, e os demais que estão no grupo, continuem atentos, a gente vai compartilhar o material. Eu também vou compartilhar o material com o Edson para ele redistribuir para o pessoal da Benassi. E estamos à disposição, quem quiser enviar dúvidas depois, podem enviar, que a gente tenta trazer respostas também no treinamento da semana que vem. Beleza? Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Vamos estar encerrando por aqui. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.